Olá, eu sou Walter Procópio, esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos já terminando o livro de Deuteronômio. Hoje vamos ler o capítulo 28 e eu acredito que o capítulo 28 seja o capítulo mais conhecido do livro de Deuteronômio. Capítulo 29 e o capítulo 30. E amanhã, para que a gente encerre o livro de Deuteronômio, nós não vamos ler amanhã 3 capítulos, vamos ler 4 e assim encerramos o 5º livro da Bíblia, encerramos o Pentateuco. Vamos aqui no capítulo 28, um dos capítulos mais conhecidos, porque ele fala sobre bênção e maldições. Bênção e maldições. Esse é o foco do capítulo 28. Lembrando que durante todo o livro de Deuteronômio, Deus está frisando, Deus está ensinando, Deus está apontando que o caminho da bênção é o caminho da obediência. Se eu trilho o caminho da desobediência, eu vou colher maldição. E aqui do verso 1 ao verso 14, irmãos, preste muita atenção, verso 1 ao 14, leia, mas leia em voz alta, declarando sobre a sua vida e tomando posse, porque é muito forte esse texto do verso 1 ao verso 14. O que nós temos aqui? Promessas de bênção pela obediência. Então, do verso 1 ao 14, nós temos promessas de bênção em relação da obediência de cada um. Agora, do verso 15 ao 68, nós temos advertência sobre maldições pela desobediência. Vou repetir, do verso 1 ao 14, o resultado de quem obedece às bênçãos. E do verso 15 ao 68, o resultado de quem desobedece. Pastor, por que ao falar de maldição, a Bíblia, no capítulo 28, toma a maior parte? Eu acredito que o que Deus quer nos mostrar aqui é a preocupação dele em alertar o seu povo a não andar por um caminho de desobediência. Irmãos, o melhor e o desejo de Deus é que eu e você possamos escolher o caminho da bênção, o caminho da vida, não o caminho da maldição e da morte. Por isso Deus dá tanta ênfase aqui na maldição, para que você não faça essa escolha. O capítulo 28, ele nos mostra isso. O verso 2, eu acho que ele fala muito desse capítulo, porque diz assim: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ah, você pode dizer amém aí? Se obedeceres ao Senhor teu Deus. Sabe o que o capítulo 28 me ensina hoje? Que a conexão direta entre a obediência a Deus e a recepção de suas bênçãos, ela é fundamental. Não há bênção sem obediência. Ele destaca aqui como a obediência, irmãos, ela não é apenas um cumprimento legal, mas a obediência é um caminho de relacionamento e confiança em Deus, que traz consigo uma vida de proteção e provisão divina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Capítulo 28 vai nos ensinar: escolhe a bênção, não escolhe a maldição, não. Capítulo 29, nós temos aqui a renovação da aliança. É o povo renovando a aliança. Eles estão próximos agora de entrar na terra prometida. E aqui nós começamos a perceber que é um dos últimos atos de Moisés antes da sua morte. Então ele traz aqui a renovação da aliança. Capítulo 29, do verso 1 ao 9, o que nós encontramos? Moisés relembrando as obras de Deus por Israel. Como Deus foi bom com Israel, como Deus cuidou desse povo, como Deus cuidou. Se eu ler aqui o verso 9, sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Então ele está trazendo a lembrança, e ele está dizendo aqui no verso 1 do capítulo 29, são estes os termos da aliança, que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com Israelita e Moabe, além da aliança que tinham feito com eles em Horeb. Os termos. E aí do verso 10 ao verso 15, o que nós encontramos? A convocação para a renovação dessa aliança. Renovação dessa aliança. Do verso 16 ao verso 29, advertências contra o abandono dessa aliança. Deuteronômio 29, verso 29.
a Bíblia vai dizer assim, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Eu gosto muito desse versículo, porque eu vejo principalmente às vezes jovens, curiosos, isso é tão bom, mas eles se preocupando com aquilo que está encoberto. Aquilo que não foi revelado não pertence a mim e a você. Por mais que a Bíblia, lá por meio de Salomão, vai nos dizer que o homem, ele busca, ele procura, ele fica coçando para descobrir essas coisas. Mas aqui a orientação bíblica é: aquilo que foi revelado pertence a mim, a você, aos nossos filhos. Nós temos que buscá-la. E o que está revelado está aqui na palavra de Deus. Foi além da palavra de Deus, meu irmão, não é para mim e para você. Está aqui. Está aqui. E eu louvo a Deus porque você está lendo a Bíblia toda e está conhecendo. Você não tem ideia de como a sua vida vai mudar quando terminarmos de ler essa Bíblia toda juntos. Se eu fosse te aconselhar aqui no capítulo 29 de Deuteronômio, o que eu diria? Eu falaria para você que ao ler o capítulo 29, eu reflito sobre a soberania de Deus e também sobre a responsabilidade humana. Ele está falando sobre a renovação da aliança. Uma aliança, ela tem termos, então ela tem uma responsabilidade humana. E aqui eu vejo os mistérios que pertencem a Deus, mas aquilo que é revelado é suficiente para guiar a minha vida e a sua vida a uma vida de obediência, onde as bênçãos do capítulo 28 virão e se cumprirão na minha vida e na sua vida. Então seja fiel à aliança com Deus. Seja fiel. Essa é a expectativa de Deus. Para mim e para você, que sejamos fiéis à aliança que temos feito com Ele. E aí chegamos no capítulo 30. O capítulo 30 é uma orientação tão clara, aonde a orientação é: escolha a vida e não a morte. Do verso 1 ao verso 10 do capítulo 30 é a promessa de restauração e bênção após o arrependimento. Às vezes nós achamos assim, não há esperança para nós. Onde há arrependimento, meu irmão, há esperança. Esperança de restauração, de mudança, de transformação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas essa graça só vai superabundar se encontrar arrependimento. Do verso 11 ao verso 14. Verso 11 ao 14, o que nós temos? É a lei, ela está acessível e próxima. Escolha a vida e não a morte. E é isso que a Bíblia está nos ensinando de forma tão clara. Eu não preciso ser um estudioso para entender essa parte. Está tão claro, está tão claro. E aqui do verso 15 ao verso 20, e aí terminamos o capítulo 30. O que nós temos? Uma exortação para que eu e você possamos escolher a vida, amando e obedecendo ao Senhor. Deuteronômio 30, verso 19 e 20. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam amando o Senhor seu Deus, ouvindo a sua voz e apegando-se firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então ele está dizendo, foi colocado diante de você a vida e a morte. Aí é um conselho. Siga pelo caminho da vida e não da morte. Não da morte. Se eu pudesse te ensinar de forma prática o capítulo 30, eu diria que a escolha fundamental que todos devem fazer entre a vida e a morte é escolher a vida. E eu escolho a vida quando eu escolho amar e obedecer a Deus. Amar e obedecer. O que Deus está nos ensinando aqui é que a vida verdadeira e plena está em um relacionamento comprometido com Deus. E Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é a fonte de vida. E Ele quer nos dar vida e vida em abundância, como Jesus declarou em João capítulo 10. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos ler 4 capítulos, não 3, porque assim
nós encerramos o livro de Deuteronômio. Deus abençoe você e eu te encontro amanhã, se Deus assim permitir.